Graças e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, sobre esse amor tão grande, né? Um amor tão grande que influencia as nossas vidas, que influencia a nossa existência e que realmente a Bíblia não diz que Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor. E o fato de Deus ser amor realmente se demonstra em que seus filhos, todo aquele que é nascido de Deus ama. É isso que o apóstolo João, né, o discípulo João, o discípulo amado, ele vai dizer. Porque aquele que não é nascido de Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não tem realmente o caráter de Deus se manifestando nele. Vamos examinar hoje se o caráter de Deus está em nós, se a vida Zoe, né, de Deus está em nós, pelo aquilo que nós temos manifestado. Amém? Eu quero orar juntamente com vocês. Na verdade, eu vou pedir para a Eliane orar hoje. Você ora? Amém. Então, ora. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai. E nós estamos, Pai, esperando, Senhor, uma palavra vinda do trono da graça, Senhor. Uma palavra que venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre, Pai, as verdades espirituais contidas na Tua palavra, Senhor. Que as pessoas que estão assistindo essa live, Pai, sejam edificadas, Pai. Que o Teu Espírito Santo ache lugar, Pai, em cada coração nesta noite, Pai. Para nos mostrar, Senhor Deus, o caminho a seguir, Pai. Para tratar conosco nas áreas da nossa vida que precisam do Teu tratamento, Senhor. Fala conosco, Senhor. Traz, Pai, a esperança que nós precisamos, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas do Teu bálsamo, da Tua cura, Senhor, nas áreas da nossa vida em que nós estamos orando e precisando, Pai. Fala conosco. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Marcos. Abençoa, Senhor, a minha vida também neste momento. Seja conosco, Pai. Que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Eu quero convidar vocês a cantar conosco este louvor que se chama Águas Purificadoras e que você possa, durante essa ministração, esse louvor, dizer ao Senhor, né, que você quer que este rio de águas vivas flua de dentro do seu interior. Amém? Aleluia. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declare ao Senhor
Senhor. Senhor, Tu és a fonte da minha vida. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Deixa ele passar aí. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. E este louvor, ele me faz lembrar aquela passagem de Jesus com aquela mulher samaritana, em que ele diz para ela, né, que a água que ele oferecia a ela, né, ia matar a sede dela para sempre. Ela nunca mais teria sede, porque os rios do Senhor, os rios de água viva, fluiriam de dentro do seu interior. Amém? Que nós possamos desejar que o Senhor, Ele faça nas nossas vidas, assim como Ele falou com aquela mulher, né? Que seja uma verdade nas nossas vidas. Que a palavra do Senhor, ela emane de nós, flua através das nossas vidas, que restaure a nossa vida, a nossa condição. E depois disso, que nós possamos, através deste rio, impactar outras vidas. Amém? Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes conosco. Eu quero não só hoje falar sobre a Bíblia, sobre a palavra. A palavra é o mais importante, obviamente. Mas existem algumas coisas que eu gostaria de tratar essa noite. Diante do cenário que eu tenho visto aqui no Brasil, né? Coisas que realmente têm me incomodado bastante. E coisas que você pensa que nós temos orado tanto pelo país, né? Eu, pelo menos. Nós temos orado pela nação brasileira, nós temos orado pelo povo brasileiro. Isso independente de religião, independente de credo, independente de qualquer coisa, nós temos orado, nós temos crido que realmente Deus pode operar coisas poderosas aqui no nosso meio. Às vezes eu fico olhando e pensando assim que o coração das pessoas, eles se voltam para aquilo que é de nenhum valor. Quando nós olhamos Deus falando ali com Jeremias, né, a respeito de algumas coisas, falando com outros profetas, Deus vai dizer assim: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixou um manancial de águas limpas e cavou cisternas para si.
cisternas rotas que não retêm as águas. E as pessoas elas têm recorrido a coisas e existe uma angústia no mundo hoje, que as pessoas clamam por justiça, as pessoas clamam por direitos, por liberdades. E a sociedade como um todo, eu digo até quem não é cristão. Mas essa liberdade, essa verdade, ela só pode vir de Deus. Eu tive olhando aí algumas coisas que eu quero falar sobre George Floyd, que é o negro que foi morto, né? Outra coisa é o movimento, os movimentos, né, que eles estão dizendo antifascistas se manifestando no Brasil, e uma série de outras coisas que estão acontecendo dentro do nosso território, dentro da nossa nação, na nação americana, em outros lugares do mundo. Eu até falei para minha esposa, tenho conversado com alguns líderes da igreja, eu falei assim que, olha, o ano de 2020 ele se despontou como sendo um ano que a gente ficou meio de boca aberta com ele, né? Nós olhamos para o ano de 2020 e de repente nós vimos uma pandemia, agora nós estamos vendo esses movimentos, esses antifas, né, que estão quebrando tudo em São Paulo, de repente uma torcida organizada. No meio de uma pandemia as pessoas estão se organizando e a mídia nem considera isso, né, os movimentos que eles estão fazendo na rua de depredar o patrimônio, de quebrar coisas. E realmente quando eu olho nesse contexto geral falando sobre isso e pensando dentro do cristianismo, a igreja, eu não digo aqui a igreja wesleyana, eu digo a igreja de Jesus. Nós como cristãos temos que ter um posicionamento diante disso. E o posicionamento diante disso, o meu pelo menos, né, como estudante de história que sou, não estudante no sentido de fazendo o curso, porque eu já concluí o curso, mas eu digo estudante no sentido que nós lemos muito sobre a história, nós olhamos regimes totalitários ali no século XX, regimes totalitários como o nazismo, como o próprio comunismo. Você olha o Holodomor, né, que o nazismo, que o socialismo fez ali na União Soviética, que as pessoas chegaram ao ponto de praticar canibalismo, porque fecharam as pessoas dentro do país. E junto com o Holodomor você tem os campos de concentração, né, do fascismo de Hitler. E no meio de tudo isso, hoje nós olhamos, são pessoas que gritam e arvoram as bandeiras sem ao menos conhecer um pouco da história. Eu acho que são muitas pessoas que falam sobre democracia, falam sobre política e sobre história, falam sobre muitas coisas, mas elas parecem que não conhecem muito bem de nada disso. Quando eu olho para o discurso também de Martin Luther King, do pastor, né, metodista Martin Luther King, ele vai dizer ali, em frente ao monumento em Washington, ele vai dizer que ele tem um sonho. Ele tem um sonho de que um dia as pessoas sejam julgadas não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E eu acho que hoje precisa existir isso na nossa vida. A Bíblia diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso quando nós podemos falar que existe em nós o mesmo sentimento que existiu em Jesus Cristo. Um sentimento de amar ao próximo. Um sentimento de, às vezes no meio de tantas manifestações, o lugar da igreja, nós temos que nos posicionar sim, porque nós vivemos em um mundo político, mas nós temos também que ter uma posição espiritual a tudo isso. O mundo ele olha para a igreja e ele quer uma voz. Eu acho lindo quando João Batista chega diante daquele povo da nação de Israel, que estava escravo do Império Romano, sendo afligido, aguardando a esperança da vinda do Messias, e eles perguntam para João: João, o que você é? Quem você é? E João ele vai olhar para o povo e vai dizer o seguinte: eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto. E nesse tempo de sequidão espiritual, de aridez espiritual, eu acho que nós deveríamos ser uma voz. Uma voz de Deus que clama no meio do deserto e que diz: prepare um caminho. Prepare o coração, prepare a terra do seu coração para receber algo que será lançado. Uma palavra de verdade, uma palavra de amor. O mundo fala tanto sobre amor, tem uma música do grupo Black Eyed Peas, né? Me perdoe a citação, Paulo faz isso, citando poetas gregos, mas quando vai falar sobre os cretenses. Mas essa música do Black Eyed Peas, eles vão perguntar o seguinte: Where is the love? Onde está o amor? E o mundo pergunta onde está o amor. E a igreja diz o quê? Que Deus é amor e que Deus habita em nós. Então, eles precisam ver esse amor se manifestando através de nós.
Eu quero ler com você um texto que se encontra em João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 3, verso 16. Eu considero esse um dos versículos mais simples e mais bonitos da Bíblia. Ele mostra uma verdade simples e uma verdade que muitas vezes tem sido ignorada pela igreja, tem sido ignorada pelo povo. Eu quero que você medite nessa verdade hoje. Amém? Se você está aqui assistindo, eu agradeço a sua presença primeiramente. Segundo, eu peço para que você nos siga nas redes sociais. Peço também para que você crie uma sala de compartilhamento para que as pessoas possam ter acesso a essa mesma palavra que você está tendo acesso agora. Uma sala de transmissão, aliás. E o texto de João 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo. Vou ler um pouco antes. Vou ler do 13 em diante. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que os corações agora sejam preparados para ouvir essa palavra. Ela não é minha e eu não tenho nada para oferecer aqui hoje, Senhor. Mas eu sei que a Tua habitação em mim, que a Tua palavra e que o Teu Espírito podem oferecer tudo o que eles precisam. Supre as necessidades agora, Senhor. Ampara os corações e, sobretudo, prepara a terra do coração para receberem essa palavra que será ministrada. Espírito Santo, de maneira sobrenatural, faz-os entender a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, todos vocês que estão ouvindo hoje aqui, sobre o plano da salvação. Eu acho que é a coisa mais extraordinária. Quando a Bíblia fala sobre a criação, sobre a ideia de que Deus, após ter banido o diabo do paraíso, ele colocou o homem na terra. E Lúcifer, ou o portador da luz, que hoje nós conhecemos como Satanás, depois que ele caiu, Lúcifer era aquele que representava o fogo e a glória de Deus. Ele ministrava diante de Deus e ele foi abatido por causa da soberba do coração dele. Como eu falei na última live, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. E esse Lúcifer, ele criou Satanás. Deus o abateu. E é interessante que o desejo do coração do diabo era: eu serei semelhante ao Altíssimo. O motivo da queda. E de repente Deus recria, Deus vai banir Lúcifer, vai reconstruir o universo e Deus vai colocar aqui na Terra. Eu acho interessante quando você olha o relato da criação de Gênesis, vai dizendo: e disse Deus, haja luz, haja isso. Deus criou tudo pela força do seu poder, mas quando Deus vai criar o homem, Deus ele vem e pega da matéria da terra. Deus ele se curva, eu acho isso poderoso. Ele se curva, ele toma o barro nas suas mãos e ele começa a confeccionar um boneco. E quando aquele boneco estava pronto, Deus sopra dentro dele o fôlego de vida. E eu acho interessante, eu escutei uma vez uma pessoa dando um estudo sobre isso, e ele vai dizer o seguinte, que antes de Deus soprar o fôlego de vida naquele boneco, Deus vai dizer assim, é como se houvesse uma reunião entre a Trindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão olhar um para o outro e vão falar assim, olha, esse ser que nós estamos criando agora, ele vai infligir algumas dores em nós. Filho, Jesus, você vai ter que se tornar ser humano. Assim como esse boneco de barro, você um dia vai ter que se tornar como um deles. Você vai andar entre eles, você vai padecer na mão deles e você vai ser morto e crucificado para que você possa redimir essa humanidade, porque ele vai se afastar. O Pai olha para o Espírito Santo e vai falar assim, você vai habitar junto com esses homens. Eles vão pecar, eles vão entristecer você,
porque a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo, que nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Algumas pessoas vão blasfemar contra o Espírito Santo. E quando eu digo nós, no sentido de seres humanos. E mesmo assim, existe um acordo ali, algo onde a Trindade ela vai dizer o seguinte: não, mas vale a pena. Então Deus diz: então façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele domine, porque ele é semelhante a Deus, então ele tem que dominar, e domine ele. Domine sobre tudo que existe. Porque assim como eu, Deus, governa sobre o mundo espiritual, o homem vai governar sobre o mundo material. E após essa criação, o homem ele começa a dar nome às coisas, ele começa a viver em perfeita harmonia no jardim, que é conhecido como Éden. E no meio desse jardim, ele, influenciado pelo diabo, ele vai cair. E ali naquela queda, Deus já faz uma promessa a ele. O homem acaba de cair, o ser humano acaba de cair. E quando ele cai, Deus ele vai dar 3 sentenças. Deus vai chegar para o diabo e vai dizer o seguinte: você rastejará. Você rastejará todos os dias da sua vida. Você comerás pó. E nascerá um descendente da mulher. E esse descendente da mulher, você ferirá ele no calcanhar. Uma ferida rápida. 3 dias vai se curar. Porque em 3 dias Jesus vai ressuscitar. É uma ferida no calcanhar, uma morte física. Mas ele, uma morte espiritual, né? Mas ele vai te ferir na cabeça, ou seja, ele vai destruir no lugar onde você fere. Veja bem, o calcanhar. Ali, com o calcanhar você pisa. No lugar onde você o ferir, ele vai te destruir. A sua destruição. Na morte de Jesus foi realmente a destruição de todo o principado, de todo o governo do diabo sobre a terra. Nessa sequência, Deus faz uma promessa que haveria de nascer um descendente da mulher, e esse descendente da mulher haveria de esmagar todo o domínio do diabo. O domínio que o diabo tinha tomado de Adão. E quando você olha a história humana, a história vai avançando, vem os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, e todos eles vão errar, vão cair, vão pecar. Mas de repente, João Batista, ele que estava no deserto, ele estava batizando as pessoas, e de repente ele olha e ele vai ver alguém. E quando ele olha para aquele alguém, ele vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro. Quando você olha em Gênesis, assim que o homem cai e existe a sentença, o homem aparece diante de Deus vestido com folhas. O homem pega arbustos e árvores e tenta se vestir, se cobrir novamente diante de Deus. Mas Deus olha para Adão e diz o seguinte: observe bem, o seu erro, você não vai conseguir estar trajado novamente de forma correta diante de mim, com as suas mãos ou com o seu esforço. Então Deus pega um cordeiro que estava passando ali perto, Deus imola aquele cordeiro, derrama o seu sangue em terra. Deus vai pegar a pele daquele animal, tirar e vai fazer vestes para Adão e Eva. E depois Deus veste aqueles dois da pele de um cordeiro e ensina a eles um princípio espiritual poderoso, de que para que eles estejam novamente trajados espiritualmente, corretamente diante de Deus, era necessário que acontecesse pelo menos 2 coisas. A primeira, derramamento de sangue. A segunda, o revestimento da justiça de um inocente. E quando João Batista vê Jesus vindo, ele vai fazer exatamente essa alusão, porque ele vai se recordar daquilo que aconteceu em Gênesis. E ele vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus. Ele estava dizendo sobre Jesus: eis o inocente. Aquele que vai morrer, aquele que vai derramar sangue, mas aquele que vai revestir a humanidade novamente. Para que a humanidade esteja trajada corretamente diante de Deus e tenha livre acesso ao céu. Livre acesso à salvação, livre acesso a estar vivo em Deus novamente. E esse Jesus, ele padece, e é interessante que quando Jesus diz o seguinte: assim como a serpente foi levantada no deserto, lembre-se bem da história, ali na nação de Israel, quando eles estavam no deserto, aconteceu uma praga de serpentes, e as serpentes estavam picando os israelitas e eles estavam morrendo no deserto. Observe bem, um período onde eles saem do Egito e a chegada na Terra Prometida. Eles eram picados por serpentes e morriam no deserto, ou seja, eles iam todos padecer no deserto. Mas como que seria feito essa cura dessas pessoas? Deus dá uma orientação para Moisés. Deus diz o seguinte: Moisés pegue uma cobra, uma imagem de uma cobra, construa uma imagem, pendure ela no madeiro e levante ela. E todo israelita que for picado por uma cobra, por uma serpente, quando ele olhar para aquela serpente de bronze,
Quando ele olhar para aquela serpente pendurada em uma cruz, em uma estaca, ele vai ser limpo do veneno. Ou seja, quando ele olhar para aquela imagem da serpente, o veneno da serpente que estava nele seria retirado. E essa pessoa seria curada. E Isaías, capítulo 53, ele vai dizer o seguinte: e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, mas nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando você olha sobre Jesus crucificado, todo machucado ali na cruz, o castigo que nos traz paz, ou seja, o castigo que traz paz à humanidade, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pelos seus sangramentos, nós, toda a humanidade foi sarada. Observe bem. E Jesus, quando os discípulos até vão olhar para ele e dizer assim: mas você não precisa morrer, você é o Filho de Deus, você é o Todo-Poderoso, você não precisa morrer. Ele vai dizer o seguinte: convém que eu vá, convém que eu seja levantado da terra, porque quando eu for levantado da terra, e aí Jesus faz uma comparação. Jesus vai dizer assim como a serpente foi levantada no deserto, eu também serei levantado. Mas quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos até mim. Meu Deus, isso é algo poderoso, você precisa entender isso. Eu quando li isso a primeira vez, que eu era novo convertido, eu pensei assim: mas peraí, a serpente simboliza o diabo lá no Éden, aquele que enganou o homem. Aquela serpente no Éden é como a serpente do deserto, que inoculou o veneno no ser humano, e toda a raça humana a partir disso já nasce morta espiritualmente. E como que Jesus, ele se compara com um símbolo que representa o pecado, que representa o erro, sendo que ele é o próprio Deus. Mas quando Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, onde? Na cruz. Ele foi pregado em um pedaço de madeira. E quando ele foi levantado, naquela hora o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos os seres humanos que viveriam um dia, é como se ele fosse puxado como um imã, ele fosse drenado para ele. Aquilo foi tão intenso que quando todo o pecado da humanidade, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como que ele tira o pecado do mundo? Ele tira levando sobre ele. Porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Tudo aquilo que nos trazia, o castigo que nos traz a destruição, a paz que haveria de nos salvar estava sobre ele. Mas o castigo precisava ser depositado em alguém. E quando Jesus ele estava pendurado na cruz, ele vai dizer uma palavra, ele vai dizer algumas palavras, mas uma que eu quero ressaltar hoje aqui, ele vai dizer o seguinte: quando ele estava pendurado, ele vai dizer assim: Teotelestai. Teotelestai é um termo grego que significa dívida paga. Então, se eu pegar alguém aqui, a Vivian, por exemplo, a Aline, o Nóbrega, é como se ele tivesse uma dívida gigantesca, impossível de ser paga. De repente, alguém com muito dinheiro chega e olha para aquela pessoa: você não tem a mínima condição de pagar essa dívida, mas eu vou quitar a sua dívida. Ele dá o dinheiro e ele escreve embaixo do escrito de dívida, ele diz assim: Teotelestai. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque Jesus Cristo arrancou o escrito de dívida que constava contra nós, os seres humanos, e ele cravou na cruz. A morte de Cristo não é só uma condenação, não é só um juízo. A morte de Cristo também é uma exposição no mundo espiritual, onde anjos, querubins, serafins, arcanjos, demônios, todos estavam olhando para aquela cruz e estavam vendo não um homem sendo crucificado, mas o próprio Deus cravando um escrito de dívida ali. E embaixo ele estava dizendo o seguinte: Teotelestai. Essa expressão significa toda dívida está paga. Ele estava dizendo toda dívida humana, tudo aquilo que o ser humano poderia dever um dia, toda acusação que o diabo poderia incorrer ou intentar sobre os seres humanos, ela está anulada. Paulo, entendendo isso, ele vai dizer: porque ele arrancou o escrito de dívida do meio de nós e o cravou na cruz. E além de fazer isso, ele expôs principados e potestades, ou seja, ele expôs todos os demônios ao ridículo, porque os demônios acreditavam que iriam condenar a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus Cristo estava, na verdade, redimindo toda a humanidade. Aquele cordeiro que foi morto no Éden, ele estava morto ali. E agora, com essa pele, com o sangue derramado, ele nos veste novamente. E ele nos reveste. E diz: quando Deus olha agora para você, Deus não vê mais você.
Deus não vê mais Adão, Deus não vê mais Eva. Deus vê agora, sabe o quê? Deus vê a pele do cordeiro que está sobre você. Ele está dizendo, existiu uma dívida, mas eu amo tanto a humanidade, que eu, o próprio Deus, não quero que eles padeçam para o inferno. Eu lembro que uma vez um aluno me disse o seguinte, como que um Deus bom coloca pessoas no inferno? Deus não coloca pessoas no inferno. O diabo colocou os seres humanos no inferno com a condenação e Deus tirou os seres humanos de lá. E hoje ele está fazendo um convite para você. Pela graça, você pode dizer, eu aceito. Eu aceito o pagamento que o Senhor fez e eu sou eternamente grato. Isso é graça. É algo que você não merecia, mas Deus te deu graciosamente. E Ele está dizendo hoje para você, você aceita? Então receba, porque é gratuitamente. E você pode pensar, mas eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa que não mereço, parabéns. Não é mérito, é graça, é dádiva, é presente de Deus para a humanidade. E você fala, mas isso não faz sentido. Deus, eu sou tão errado, eu sou uma pessoa que bebe, que me droga, uma pessoa que faz coisas erradas. E Ele vai dizer o seguinte, eu quero transformar você. Vinde a mim como estás. Eu quero mudar. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, porque sem mim você não vai conseguir mudar. Ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Eu estou falando hoje da palavra aqui. Você está ouvindo a palavra. Você está ouvindo a voz dele. Se hoje ouvir a voz, o texto de Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta é o coração. Seu coração ele tem uma porta que só tem fechadura para o lado de dentro. Deus ele não vai arrombar. Ele está esperando que você abra, porque ele quer entrar na sua casa. E ele diz, eu cearei com você e você comigo. Ou seja, eu quero entrar e ter comunhão com você. Eu quero dar esse presente da vida eterna. Eu quero te livrar da condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é que você é melhor, é que Deus é melhor. E por isso Ele fez isso por você. Amém? Se existe alguém aí que quer entregar sua vida para Jesus hoje e dizer assim, Senhor, eu gostei dessa história, eu gostei de tudo isso e eu quero receber isso para a minha vida. Eu sei que isso é uma verdade porque o Espírito Santo está testificando no seu coração agora. Você está ouvindo no seu coração e está pensando assim, é isso, eu creio. Se você acredita, receba. Jesus diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante dos anjos do Pai no dia do juízo. Quando o juízo vier sobre a humanidade, Cristo vai entrar e vai dizer, esse é meu. Eu vejo a pele do Cordeiro. Eu vejo o sangue espargido no umbral dessa casa. Portanto, sobre essa casa não existe nenhum tipo de morte que pode vigorar. Amém? Então, diga aí no comentário, eu creio. Eu creio. Aleluia. Quero ler mais uma vez para você aqui. Medite bem nessa palavra. Digira essas palavras, porque elas são maravilhosas. Amém? João capítulo 3. O texto diz o seguinte. Novamente, vou ler do 3 em diante. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus, que está nos céus. E assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acredite não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Aleluia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Numa geração que odeia tanto, que fala tanto de amor, a verdadeira fonte do amor está em Deus.
A Bíblia diz, e com isso eu vou finalizar: bem-aventurado o ser humano, cuja esperança está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Que o seu coração seja assim essa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos cantar mais um hino aqui, mais uma música. E depois que nós cantarmos, eu queria que vocês deixassem os pedidos de oração. Mesmo que eu não ore agora, mesmo que eu não ore especificamente pelos pedidos agora, porque os comentários não estão aparecendo aqui. De novo, eu não sei o que eu fiz. Mas você pode colocar os comentários que depois eu vou responder o comentário de vocês e nós vamos estar orando. Amém? Vamos adorar novamente? Vamos com a mesma música? Mas tá junto com a música esse. Deixa as águas purificadoras vir sobre a sua vida hoje. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O Senhor é a fonte de tudo, Senhor. Enche as nossas vidas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia. Por onde ele passar, Por onde o rio passar, deixa ele passar aí. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
nossa inspiração. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Se você está sentindo a sua alma seca, sua vida seca, tem um livro que ele se chama Cidades Mortas, né? Um clássico da literatura brasileira. E ele vai narrar esse ponto onde, esse pedaço principalmente do Vale do Paraíba, né? Onde a linha ferroviária não passou, as cidades morreram, porque o desenvolvimento, o progresso não chegou. E assim é a nossa vida espiritual, assim é a sua vida espiritual. O Espírito Santo ele precisa passar pela sua vida, amém? O rio de Deus precisa passar pela tua vida. Porque por onde o rio passa, quando você vai estudar sobre a hidrografia do rio Nilo, aquele rio faz nascer uma floresta no meio do deserto. Assim como o rio Jordão, assim é a palavra. Se você está se sentindo seco hoje, como eu sempre digo, relacionamentos secos, vidas mortas, você precisa que o Espírito Santo passe para a sua vida. Você precisa estar permeável a Ele. Convide Ele essa noite. Eu vou estar orando. Eu quero que você ore junto comigo. Fale assim: Deus, eu quero que o Senhor passe pela minha vida e faça uma transformação. Porque o rio, quando ele passa, ele faz duas coisas. Primeiro, ele traz vida e refrigério. Segundo, ele leva a sujeira embora e o lixo embora. Deus quer fazer isso hoje com a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Coloque seu motivo específico que eu vou estar orando por você depois. Una sua fé comigo agora, vamos orar. Nós estamos em aproximadamente aqui 600 pessoas. Vamos estar orando juntos, vamos estar clamando juntos, todos nós. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina de 600 pessoas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora. Eu entrego a minha vida, eu entrego as nossas vidas. E nós pedimos: Senhor, faça-se presente. Assim como o Senhor se fez presente naquele casamento em Caná da Galileia. E aquele casamento que tinha de tudo para dar errado. Ele teve um relatório de vitória por um único motivo: porque o Senhor estava ali. O Senhor é um especialista em fazer o rio passar e fazer as águas passarem em lugares secos, Senhor. Toda a vida agora, todo casamento destruído, toda a família, aquele pai, aquela mãe que está orando pelo seu filho agora, que está nas drogas, Senhor. A angústia do coração desse pai, dessa mãe, dessa criança que está orando agora junto comigo. Eu peço, escuta, Senhor. Inclina os teus ouvidos. E pela tua misericórdia, opera no nosso meio. Opera porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Flua o teu rio, Senhor, faz a vida florescer. Mesmo que as pessoas olhem para a vida dessas pessoas, para as nossas vidas e digam: dali não sai nada. Ali é um deserto, é uma terra morta. Existe um relatório. A família nunca prestou, nada vai dar certo ali. O Senhor é um especialista em fazer o deserto florescer, Senhor. Amém. E eu peço, Senhor, que ainda que os relatórios humanos, ainda que a figueira não floresça, Senhor, eu peço, faça, Senhor, a vida dessas pessoas florescer. Que eles possam experimentar o melhor do Senhor. Que eles possam experimentar o melhor do Senhor nas suas vidas. Amém. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor intervenha nas causas. Amém. Tudo aquilo que eles têm pedido, na saúde, Senhor. Toda pessoa contaminada com esse vírus maldito, que seja curada agora em nome de Jesus. Traz paz sobre nós, Senhor. E sobretudo, a vida eterna. Amém. Recebe o nosso coração nessa noite, Senhor. E cuida dele. A tua palavra diz, como ela foi ministrada hoje, que o Senhor está à porta e bate. Nós dizemos, e eu quero que todos digam também, nós abrimos, Senhor, totalmente as nossas vidas para que o Senhor entre. Amém. E faça uma mudança, porque a casa é sua, Senhor. Amém. Toma-nos nas tuas mãos. Enche-nos com o teu Espírito. Aleluia. E traz cura sobre a filha de Sião. Traz cura sobre a nação brasileira. Traz cura, Senhor, sobre pessoas que têm uma visão turva sobre a justiça. Aleluia. Coisas que ainda vigoram no meio da nossa nação e as injustiças, como eu disse desde o começo, que estão fluindo nessa nação e nesse mundo. A tua palavra diz que o Senhor é o Rei de justiça. Amém. Então reina sobre nós, Senhor, para que vejamos o amor, porque Deus é amor, e para que vejamos a justiça, porque o justo vive pela fé. Amém. Nós entregamos as nossas vidas e as nossas causas nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos. Amém.
Eu vou colocar aqui uma música, essa nós vamos cantar juntos, amém? Amém. E nós estamos encerrando. Coloque seu pedido de oração, porque depois nós vamos salvar essa live. Em nome de Jesus, depois nós vamos estar orando por cada pedido específico. Muda ali, acende a tela. Amém? Porque não está aparecendo aqui as mensagens para mim. Mas vai aparecer depois que eu salvar. Vamos cantar? Nós somos casa. E assim nós encerramos. Chegou um esquilo. A minha filha. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Você pode declarar isso? Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
isso seja verdade nas nossas vidas e que Ele tenha essa liberdade de mudar Amém. tudo o que Ele quer do lugar. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a consolação, a direção e a santa inspiração do Espírito Santo estejam com todos. E todos que assim desejam para suas vidas, juntos possam dizer Amém. 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 Cumprimente 1000 pessoas. Amém. Tchau, fui.